Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Talvez vocês estão me vendo de um jeito diferente hoje pela câmera, mas eu tô usando um aplicativo muito legal que se chama Snow e é um aplicativo da Coreia e que deixa a nossa pele e a nossa aparência bem fofinha. Você pode customizar antes de fazer o vídeo. E bom, eu não estou sendo patrocinada nem nada, eu apenas amo esse aplicativo e quis fazer um vídeo hoje para testar como que ficaria um vídeo nessa plataforma. Até porque agora com essa quarentena, muita gente está trabalhando de televídeo e está fazendo uso desses aplicativos porque simplesmente não quer se maquiar para ficar em casa. E eu sou desse tipo de pessoa. Então é isso aí. E agora vamos pro vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje que eu quero contar pra vocês é uma situação que começou lá, acho que em 2019, quando eu estava procurando livros para estudar para o JLPT ou no Nihongo no Ryokushiken, que é a prova de proficiência em língua japonesa, né, que vai do nível mais básico ao nível mais avançado, depende do seu nível, você pode fazer a prova. E eu estava em Hamamatsu com o meu marido, o Ryo, pra gente procurar esses livros com base em idioma português, porque eu queria estudar, ou até inglês também podia ser, para mim poder fazer a prova. Quando do nada eu vi um estrangeiro também procurando um livro voltado para essa prova do JLPT. E aí, eu não sei como que aconteceu, gente, que ele resolveu puxar assunto com a gente. Primeiro, eu acho que ele puxou o assunto, acho que comigo, porque ele viu que eu tava procurando o livro. Assim, a primeiro momento ele foi muito simpático. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele começou a conversar com meu marido. E nisso eu tava, tipo assim, e com pressa, porque eu queria achar logo o livro pra ir embora pra casa, porque a gente tava mega cansado. E a gente já tinha ficado o dia inteiro na rua naquele dia. E nessa época a gente. Ah, foi em 2018, gente. Que nessa época a gente ainda não tinha carro. Agora eu lembrei. Perdão, foi em 2018 isso. E aí a gente não tinha carro nessa época e tava vindo chuva. E eu queria ir embora logo pra casa, porque a gente tava de trem e. Como essa livraria ficava dentro da estação, não tinha problema. Mas a partir do momento que a gente, né, chegasse na nossa estação, que a gente mora em outra cidade, e descesse, provavelmente aquela chuva poderia pegar a gente. Esse cara, a gente descobriu que ele era americano e ele era casado com uma japonesa e ele já estava aqui no Japão, acho que há uns 5 anos, uma coisa assim. E ele, a primeiro momento, só falou comigo a respeito do livro, que ele, tipo assim, que ele tinha visto o nível lá do livro que ele tava procurando, e depois disso ele viu meu marido e ele me ignorou geral, gente, tipo assim, ignorou total e começou a falar só com meu marido. E aí, quando às vezes eu, tipo, eu entrava na conversa pra poder dar uma, tipo assim, uma dica pra ele, alguma coisa assim, ele olhava assim pra mim e voltava pro meu marido. E aí eu comecei a sentir meio que mal com aquilo, sabe? Porque eu comecei a ver nitidamente que ele tava me tratando, tipo assim, com interesse no começo, porque eu acho que ele viu que eu tava junto com meu marido e aí, depois que ele, tipo, conseguiu falar com meu marido, ele começou a, tipo, meio que me isolar e envolver meu marido na conversa. Aí, daqui a pouco, meu marido já tava procurando livro pra ele. E eu fiquei meio assim, o que que tá acontecendo aqui, gente? E quando eu vi, gente, a gente tinha passado 1 hora e 15 minutos lá dentro daquela livraria. E o chato disso tudo é que, tipo assim, americano, gente, eles adoram falar sobre si mesmos. E esse cara não era exceção. Ele começou a falar um monte de coisas sobre ele mesmo. E ele quase não ouviu meu marido nem a mim. E, tipo assim, não deixava quase a gente falar. E ele só falava dele, falava as experiências dele, quantos diplomas ele já tinha pegado, quantas vezes ele tinha prestado a prova. Tipo assim, uma pessoa que só fala de si. E aí eu fiquei tentando entender por que que a gente teve um encontro com aquela pessoa. Aí do nada ele começou a falar da esposa, da filhinha e tal, que gostou muito da gente. Lógico, a gente não tinha falado nada. Quem é que não vai gostar de alguém que não fala nada, né? E aí, gente, ele quis pegar o nosso contato e o meu marido deu o Facebook dele pra ele e eu fiquei assim, pronto, agora foi. Aí, Brasil, pensa. Isso foi quase meio do ano. E eu lembro que a gente pegou o nosso carro em outubro, exatamente no mês do meu aniversário, e foi assim, um presente de Deus, porque a gente tava precisando muito de um carro, porque a gente mora em cidade de interior, então aqui pra gente fazer as coisas, a gente precisava de um carro. E
A gente fazia compra na bicicleta, tudo na bicicleta, e a gente queria gravar vídeo pro YouTube e tal, mas a gente só tinha bicicleta. E muitos lugares que a gente queria ir não ia trem e não ia ônibus. Só tinha como ir de carro. Então foi uma época muito difícil pra gente. A gente tomava sol, tomava chuva. E quando a gente conseguiu comprar esse carro, pra mim foi um presente de aniversário e ao mesmo tempo uma graça de Deus, porque em outubro começa a esfriar bastante aqui, gente. E no inverno venta pra caramba aqui. E aí, tipo assim, fica uma sensação térmica horrorosa, que você fica congelando naquele frio horroroso e mais o vento. Não neva aqui em Shizuoka, mas o vento supera qualquer nevasca. Eu juro pra vocês. Então, é muito assim, triste, sabe? Você ver as pessoas que não têm carro andando nessa época, porque você fica doente, você fica, tipo assim, com dor, porque dói, gente, é um frio que dói os ossos. Sério mesmo, eu não tô exagerando. É um frio muito diferente de qualquer coisa que o brasileiro que nunca saiu do país possa ter sentido na vida, a não ser que talvez você que mora no sul vai entender o que eu estou falando, se você mora principalmente ali na região bem do Rio Grande do Sul. Mas se você mora em outras regiões igual eu, que vim de Goiás, você não vai entender, porque é outro nível. E aí, gente, esse cara procurou a gente, começou a puxar conversa com meu marido, e daqui a pouco, quando eu vi, passou uns meses desde o nosso encontro, a esposa dele mandou solicitação de amizade pra mim, pro meu marido, e aí a gente foi colocado num grupo de mensagens e a gente começou a conversar ali dentro do grupo. Mas a questão de eu continuar sendo ignorada, até no chat, não mudou. Às vezes eu jogava uma pergunta, às vezes eu jogava uma opinião, e eles simplesmente ignoravam a minha opinião ou a minha pergunta, e só, tipo assim, só envolvia o meu marido na conversa entre eles. E eu comecei a sentir mal com aquilo. E aí, beleza. Chegou o dia que ele queria apresentar a esposa dele, a filhinha dele, pra gente, e a gente marcou o encontro num restaurante lá. E até o momento eles não sabiam que a gente tinha carro. E aí a gente foi e acabou indo pro McDonald's lá da cidade deles, que é outra cidade aqui que eles moravam próximo da gente. E aí a gente foi. Eu fui meio assim, mas eu, tipo assim, talvez a minha impressão mude depois que eu conheci a esposa e tal. E aí o meu marido também meio que vergonhoso, mas também, tipo, feliz, porque era outro casal internacional e a gente poderia ter muitas coisas em comum. E a gente foi lindo, feliz, inocente lá pro McDonald's. Gente, quando chegamos lá no McDonald's, a gente fez o pedido da nossa comida e tal. E sentamos na mesa pra conversar. E aí eu peguei e sentei lado a lado com meu marido, ele sentou lado a lado com a esposa dele, sendo que a esposa dele ficou de frente pra mim e ele, o cara americano, ficou em frente pro meu marido. E aí a gente começou a conversar. Só que, na verdade, a gente. Eu só iniciei a conversa fazendo um elogio sobre a camiseta dele, que ele tava vestido. Porque era uma camiseta do anime que eu gostava na época. E, tipo, eu só comecei a conversa por aí, falando da camiseta dele. Depois disso, eu não consegui falar quase mais nada, porque simplesmente ele não me deixava entrar na conversa e ele o tempo todo conversava com meu marido. E a esposa dele era o tipo de pessoa super, super calada. Gente, sério, ela quase não falava nada e eu tentava puxar assunto com ela e ela não dava assunto, sabe? E quando ela falava muito baixo e eu não ouvia o que ela tava falando. Eu só fazia assim, aham, só concordava. Mas eu não entendi o que ela tava falando. E aí, eu sei que foi, acho que uma hora e alguns minutos que a gente ficou no McDonald's. E aí, eles perguntaram, viram que a gente tava de carro, eles perguntaram se a gente podia deixar eles em casa e tal. E a gente ficou com dó, né, gente? Porque eles queriam chegar em casa mais cedo, porque eles não tinham levado a bebezinha deles, tinham deixado com a vizinha. E aí, beleza, né? A gente era caminho pra casa mesmo, né? Passava pela mesma rodovia. A gente pegou, levou eles na casa dele. Gente, entrou ali fim de novembro pra dezembro. Eles chamaram a gente pra sair de novo. Só que dessa vez era com mais um casal internacional. Era uma canadense com um japonês, ele americano com a japonesa e eu, a brasileira, com o japonês. E mais uma coisa, gente. Antes de ter esse encontro Natal, a gente se encontrou mais uma vez no Starbucks do shopping, né? E eles levaram a bebezinha deles dessa vez. Só que, tipo assim, eu me sentia babá, porque eles deixaram eu pegar a menininha
E conforme eu fui, assim, brincando com ela e tal, simplesmente a esposa dele também entrou na conversa e a conversa só ficou entre o meu marido e eles dois. E eu tentava entrar, tipo, na conversa e eu não conseguia. E aí, por fim, eu comecei a cuidar da bebê e conversar com ela, porque era o único ser humano ali que eu poderia ter uma interação social. E eu sempre, todo momento, eu sentia aquela coisa dele, tipo, meio que me olhar meio assim e não ouvir o que eu estava falando ou ignorar o que eu estava falando. Ou, tipo assim, às vezes fala assim, pois é, fulano, eu fiz a prova e tal. Agora eu falei pra ele, eu fiz a prova e tal. Eu achei tal ponto difícil e tal. Como você já passou desse nível, o que que você me recomenda? Ah, então, eu comprei esse livro. Então, Rio, Tipo, ele era desse jeito, sabe? Ele não dava atenção pra mim. E eu comecei a me sentir mal com aquilo e comecei a não querer mais sair com eles. Porque isso foi, tipo assim, 2 vezes com a esposa dele e uma vez com ele na estação. Desde o começo eu já tava sentindo isso, mas eu ainda tava indo em consideração por vergonha mesmo de tipo, rejeitar, né, o convite deles de sair junto. Aí, gente, chegou a época do Natal, dezembro. Eles chamaram a gente pra sair novamente. Que é agora nós vamos voltar lá no caso. Que eles queriam levar um casal de amigos, que era canadense e japonês. Iria, no caso, eles dois, e eu e o Ryu. E eles queriam socar todo mundo no nosso carro. Lembrando que o nosso carro é um Honda Fit. E seja qualquer carro que for, só cabe 5 pessoas. E eles queriam que a gente levasse os amigos dele também no nosso carro e que a gente fosse todo mundo junto lá para esse evento de iluminação de Natal que tava tendo lá, na cidade aqui próxima da gente. Inclusive é uma das mais famosas aqui da nossa região. E aí eu peguei e eu tava desconfortável com aquela situação de toda vez a gente se encontrar e eu não conseguia interagir. E eu senti literalmente que eu tava sendo ignorada, ou estava sendo cortada, ou tipo assim, a pessoa, né, me retrucava de forma mais fria, ou me retrucava de uma forma assim que eu sentia que a pessoa tava fazendo a cortesia de me responder, sabe? Você, gente, por mais idiota ou menos sensível que você seja, assim, você vai perceber quando uma pessoa não tá, tipo, não vai com a sua cara. E eu vi que, tipo assim, eu percebi que ele usou essa coisa lá na época lá da livraria que a gente se conheceu ainda lá no começo de 2018. Tipo assim, ele só se aproximou de mim porque com certeza ele me viu perto do meu marido e ele, tipo, tava muito interessado em fazer amizade com o japonês. E ele, tipo, foi cortês comigo e aí meu marido vendo isso, ele teve uma chance de se aproximar e começar a conversar com ele, porque a todo momento, das vezes que a gente saiu, ele falava, eu quero conversar com japonês, eu quero ter amigo japonês, eu quero trabalhar com japonês, tipo assim, o tempo todo ele demonstrava interesse por japoneses. E até um momento eu falei assim, gente, será que esse cara tem preconceito contra latino ou contra, né, brasileiro, não sei. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu me sentia totalmente desconfortável perto dele. E ele não media esforços para me fazer me sentir dessa forma. E aí, antes da gente sair para poder ir para essa iluminação de Natal, eu peguei, sentei com meu marido e conversei com ele. Olha, eu não quero sair com eles, mas eu não estou me sentindo confortável. Eu peguei, contei para ele tudo que, né, eu estava sentindo, as situações que eu me senti daquela forma, constrangido, ou às vezes ignorado, ou às vezes, tipo, deixada de lado. É... E o Rio me conhece, ele sabe muito bem que eu sou bastante falante, bastante comunicativa, então toda vez que a gente saía eu ficava mais era calada, mais na minha, assim, e ele começou a perceber isso. E aí ele pegou e falou assim pra mim, não, Sara, então a gente fala que não vai. Gente, só que acho que foi de Deus, porque aconteceu uma coisa muito legal. Foi o quê? Do nada, eles falaram que iam pra uma viagem pra Tóquio, porque os pais da esposa dele queria ver eles, queria ver a menininha, a bebê. E se a gente não poderia ir somente nós, eu e meu marido, e esse casal de uma mulher canadense e o marido japonês. Eu olhei assim pra casa do meu marido e falei, o quê? Ele tá falando isso mesmo? Tipo assim, é uma pessoa que a gente não conhecia, não tinha afinidade nenhuma. Como assim que você marca o rolê? Isso a gente já marcado, já tinha 2 semanas, marcado o rolê, e aí do nada você tira o seu corpo fora e quer que a gente, tipo assim, empurra seus amigos em cima da gente pra poder levar? Eu
falei, mas de jeito nenhum. Se eles não forem, a gente não vai. E eu já não tava afim de ir mesmo. Só vi, foi uma oportunidade de cair fora. Eu falei, não, então a gente não vai e tal. Deixa isso pra uma outra hora. E aí, tá. Beleza, gente. Eles foram pra Tóquio. E a gente viu um monte de fotos deles postadas no Face. Só que aí foi a última vez que eu vi alguma coisa deles. Porque depois desse incidente, eu excluí ele e a esposa dele do meu Facebook. Saí do grupo. Ai, meu marido ainda tem, acho que meu marido ainda tem eles ainda, e de vez em quando a esposa dele manda mensagem pro meu marido, ai, vamos sair, ai, vamos sair. E isso já tem quase 2 anos. E ela, tipo assim, não tem esse mancol, sabe? Porque a gente já rejeitou, inventou desculpa já mil e uma vezes. Eu até sinto mal pelo Rio, porque como eles não falam comigo, só falam com meu marido, então eu sempre jogo as desculpas pro meu marido falar pra ele, sabe? E aí, gente, eu sei que foi assim que a gente se livrou do casal. E meu marido também tava se sentindo desconfortável com a situação, porque, né, eles meio que não me tratavam muito lá dessas coisas, e ele também se sentia super constrangido, né, de ficar perto de pessoas estranhas, que encontrava esporadicamente. O Rio é muito tímido, então ele não gosta muito disso, sabe? Então, assim, foi uma forma da gente escapar desse povo, e a gente não se arrependeu. Talvez a história até soa simples, né, pra vocês. Mas, gente, sério, eu nunca me senti dessa forma igual eu vim me sentir dessa vez, sabe? Com esse casal e tal. Porque todas as outras pessoas que eu conheci, todas me tratavam muito bem, todos tratavam meu marido muito bem. Nenhum mostrava interesse em particular por um de nós dois e ignorava o outro. Basicamente, eu nunca tinha passado por isso. Foi a primeira vez aqui com esse cara. E assim, o meu conselho pra vocês é, se vocês sentirem desde o primeiro encontro, igual foi no meu caso, desconfortável, sentir que alguma coisa tá errada, cai fora, não insiste, não fica querendo sair, porque, gente, dificilmente vai mudar. E, eu esqueci de mencionar uma coisa também. Ele, na época, como eu quase não entendia japonês lá no começo, ele só falava mais em japonês com meu marido. A esposa dele só conversava mais com meu marido em japonês. Embora ela falasse inglês e ele é americano, e mesmo que eu falasse inglês, às vezes em japonês, tipo assim, não era por causa da barreira de idioma, sabe? Então, assim, eu ficava sempre excluída, porque eles, tipo, eu acho que ele notou que eu ainda era iniciante, não falava, então era uma forma de me deixar fora, porque quando ele falava em inglês, eu entrava no assunto, na conversa, e aí ele dava aquelas olhadas, igual eu já comentei aqui pra vocês. Então, tipo assim, não quero passar mais por isso e, sabe, se isso acontecer de novo, não vou ser trouxiane, sabe? Tipo, de tratar bem e tentar relevar a situação, sabe? Da próxima vez vou tratar da mesma forma e não vou ficar assim, tipo, tentando ser legal. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje era tipo um desabafo e ao mesmo tempo uma forma de contar pra vocês mais, tipo assim, o tipo de pessoas que a gente encontra aqui, de estrangeiros que a gente encontra aqui no Japão. Muito obrigada se você ficou até aqui comigo. Por favor, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Também você pode me seguir no Instagram, tá aqui o endereço aqui embaixo, vou deixar para vocês. E, por favor, gente, compartilha, comenta. O seu like ajuda muito o nosso vídeo a aparecer, né, nas sugestões para outras pessoas. A gente tá quase chegando na meta de 1.000 inscritos. Então, por favor, ajuda a gente. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau!